Na SBR, Papo de Polícia, com o delegado Richard Serrano. Boa tarde, ouvintes da SBR de Bauru e toda a região. Eu sou o delegado de polícia Richard Serrano e desde já convido a todos os ouvintes para me acompanhar nas redes sociais, onde eu posto quase que diariamente dicas de segurança para toda a população. O meu Instagram, Facebook, TikTok, todos com o mesmo nome, @delegado Richard Serrano. E nesta data vamos dar então a continuidade às informações relacionadas a crimes sexuais que nós tivemos durante o mês de maio, o Maio Laranja. O Maio Laranja foi um mês de conscientização, de combate à exploração e à violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. É uma campanha permanente, inclusive. Já era para ter feito o encerramento desta apresentação na semana passada. No entanto, por problemas profissionais, eu não tive condições de aqui estar presente para falar com vocês, ouvintes da SBR, mas hoje vamos concluir esta apresentação, porque é um tema de suma importância em decorrência da quantidade de crimes violentos, sexuais, que vitimam as nossas crianças. Para relembrar o que nós havíamos iniciado, né, na semana retrasada, eu vou conceituar, para que fique bem solidificado, alguns conceitos, né? Até porque algumas pessoas confundiram algumas coisas, então eu vou repeti-los para que fique bem tranquilo e transparente do que se trata o abuso sexual, da exploração sexual. O abuso sexual é toda forma de relação sexual ou jogo sexual envolvendo uma criança ou um adolescente. E qual que é o objetivo, então, desta relação, deste jogo? Basicamente, é a satisfação própria daquele indivíduo que abusa sexualmente dessas crianças ou adolescentes, a satisfação sexual própria ou a satisfação sexual de terceiro. Isto sim, quando há então um ato entre uma pessoa e outra pessoa que seja criança ou adolescente, é caracterizado então como o abuso sexual. Isso pode acontecer, inclusive, não de maneira voluntária, até porque a criança e o adolescente não têm a liberdade para decidir sobre a sua sexualidade. Então, o que pode acontecer para favorecer este ato propriamente dito, por parte do agressor, o que é? Uma ameaça física ou uma ameaça verbal, para que ele consiga o quê? Com essa intimidação, conseguir aquele que ele deseja, que é a satisfação sexual própria ou de terceiro. Também nós temos outra maneira que pode ser a sedução. Este indivíduo agressor sexual, ele pode seduzir estas vítimas, né, para que satisfaça o seu desejo sexual. Na maioria dos casos, este abuso sexual, infelizmente é uma realidade, ele é cometido por uma pessoa conhecida da criança ou do adolescente, geralmente é um familiar ou alguém do convívio próximo, pode ser um vizinho, pode ser um primo, pode ser um tio. Existe casos, inclusive, de até professores que abusam sexualmente dos teus alunos. E o abuso, como eu disse, tanto o contato, mas também sem o contato físico, ele é caracterizado como abuso sexual, né? Não se limitando, isso é importante que se diga, as pessoas ainda acham que só há abuso sexual quando há uma relação sexual propriamente dita, que são as relações sexuais com a penetração. Mas pode ser com carícias, pode ser com toques, pode ser com todas as formas que venham à satisfação do desejo sexual. Diversamente, é importante dizer isso então, diversamente é a exploração sexual. Na exploração sexual, esta criança ou adolescente, sim, ele é obrigado a fazer este ato, né, por favores, porque às vezes ele está dependendo de favores para a sua própria sobrevivência. A gente ouve histórias de uma região aqui do Brasil, onde há uma grande exploração sexual, e aquelas crianças e adolescentes
se submetem àquele tratamento desumano para a sua própria subsistência. Também, às vezes, por comida, às vezes por pessoas que não têm onde dormir, pernoctar, acabam aceitando ou se submetendo a essa exploração sexual, e também por presentes. Às vezes ele é induzido a receber alguma coisa para que satisfaça o desejo do explorador sexual. Mas infelizmente nós temos também aqueles casos de exploração sexual onde a vítima, criança ou adolescente, acaba sendo levada a este ato porque ele é uma dependente química. Infelizmente, as drogas é uma realidade no Brasil e nós temos que reconhecer que muitos exploradores sexuais utilizam do fornecimento de drogas ilícitas para as crianças e adolescentes, para que eles então, entorpecidos, satisfeitos com o seu vício, infelizmente, acabam se sujeitando à exploração sexual. É importante ressaltar então, como eu disse, tanto no abuso quanto na exploração, o que é importante ressaltar que a responsabilidade pela exploração sexual ou pelo abuso sexual, ela é sempre do adulto. Nós não podemos e não devemos jamais jogar este problema, essa responsabilidade nas costas da vítima, criança ou do adolescente. Nós temos também aqui, neste contexto, que falar sobre a autoproteção. É importante falarmos disso porque hoje falar abertamente com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, seja no contexto familiar, no contexto escolar, no contexto social, isto é muito importante para que, esclarecendo tudo isso, a gente consiga evitar ou, no mínimo, minimizar as possibilidades destes jovens serem as próximas vítimas. Então, no contexto da autoproteção, é importante dizer, né, que crianças e adolescentes, nesse contexto de violência sexual, ele consiste no conjunto de conhecimentos do próprio corpo e no desenvolvimento da sua sexualidade nas diferentes fases do seu desenvolvimento humano. Isso é muito importante porque nós sabemos, como pais, como membros de uma sociedade, que a criança vai se desenvolvendo e a cada momento do seu desenvolvimento ela vai descobrindo alguma coisa do seu corpo, seja de maneira própria, percebendo o nascimento, por exemplo, de pelos pubianos, nos meninos bigodinho, os pelos axilares, os pelos pubianos, nas meninas também os botões do desenvolvimento das mamas. Então, a criança e o adolescente vai percebendo isso e é importante que esta conversa seja desenvolvida de maneira natural entre os pais, entre pessoas do convívio que vão percebendo e vão, inclusive, detectando os interesses desses entes queridos, né, quanto à questão da sexualidade. Então, esta conversa tem que ser natural, esclarecedora, demonstrando como ela está se desenvolvendo, como que ela vai conviver com estas fases normais da vida, até porque nas meninas, hoje, com 10, 11 anos, estão ficando mocinha, estão menstruando, então é importante um convívio muito harmônico, uma relação de confiança construída com os familiares. Eu tenho filha pequena, é importante dizer que isto foi um desenvolvimento construído em família, não apenas como muitos pais ainda pensam que é um problema da mãe com a filha. Não, é um problema da família e na verdade não é um problema, é uma fase que deve ser encarada com naturalidade e é assim que nós vamos ajudar essas crianças a passar por estes momentos e eles vão se sentindo assim, mais seguras, né? E com essas habilidades bem desenvolvidas, elas vão criando inclusive o autocuidado, que é sabendo identificar os comportamentos abusivos e perigosos, que são normalmente de pessoas do seu entorno, que aproveitam inclusive desta fragilidade no momento de desenvolvimento para que esses agressores sexuais possam, em tons de brincadeira, que na verdade não são brincadeiras, acabar abusando
do menino, por exemplo. Ah, você está nascendo aqui um peru, estou dizendo abertamente porque nós temos que falar assim. Ou da menina, ah, você está nascendo aqui um peitinho. Gente, isto é crime. Isto é importunação sexual e dependendo do que aconteça neste contexto, pode ser interpretado inclusive como outros crimes ainda mais graves, passíveis inclusive de prisão. Então, nós temos que deixar claro que é fundamental que os nossos filhos, nossas crianças e adolescentes, nosso convívio, aprendam a se proteger e a buscar ajuda em condições, né, de esclarecer o que está acontecendo e buscar ajuda e saibam relatar especificamente o que ela está sofrendo, porque é dependendo, né, do que ela interpreta que ela vai conseguir transmitir uma informação do que aconteceu com ela, do que a vitimou, para que ela possa, então, esclarecer e assim nós, como autoridade policial, possam prestar o melhor apoio possível na esfera policial, também encaminhar estes jovens vítimas para um atendimento médico detalhado, porque às vezes a criança não foi vítima de um abuso sexual que deixou vestígio, por exemplo, uma relação sexual. Então, revitimizar essa vítima para quê? Encaminhando-a para o IML, por exemplo, para fazer um exame sexológico. Então, nós temos que saber exatamente o que aconteceu. Isso é muito importante que durante, então, este desenvolvimento educacional no seio familiar, ela possa identificar o que realmente aconteceu com ela para que ela consiga transmitir com conhecimento e com tranquilidade e não seja algo tão mais traumático do que já é, para que a gente possa tomar a providência necessária. E o desenvolvimento da sexualidade saudável e protegida é tudo isso que eu estou falando. É a conversa, é o falar de maneira aberta, sabe? Ela é um papo reto, vamos dizer assim, até porque a gente pensa que nossos filhos, que as crianças e adolescentes estão alheias às situações que nós vivemos, mas na verdade elas estão ouvindo tudo, inclusive, que acontece no quarto ao lado. Importante dizer isso, né? Porque se você finge que não existe, a criança, o teu filho, o adolescente, o que convive na sua casa, vai entender o que daquilo, tá? Então nós temos que deixar bem claro que tudo na sua fase é importante para que a criança comece, desde muito cedo, conhecer não só o desenvolvimento do seu corpo, como também aprender de forma natural as linguagens, as abordagens a cada faixa etária que ela vai se desenvolvendo. Nós temos que aprender, inclusive, a tratar as crianças e adolescentes e a oferecer a elas as informações que contribuam para a sua autoestima e, inclusive, uma coisa muito importante que tem que ser dita, para o desenvolvimento da sua saúde sexual, física, emocional. Inclusive permitindo, com esse conhecimento do próprio corpo, que se protejam. E este é o objetivo nosso sempre, que as nossas crianças se protejam, saibam se proteger das inúmeras formas de violência sexual que elas possam ser submetidas e às vezes elas nem sabem que estão sendo vítimas. Elas podem ser vítimas de um assédio sexual, de uma importunação sexual, né, que vai a um contexto amplo de violência sexual que, sem perceber, ela acaba se envolvendo e não sabe dizer realmente o que ele está sofrendo. Isso é importante, é muito claro que nesta fase seja transmitida toda a informação com a devida segurança, porque nós temos um dado que nós temos que falar uma realidade. Os dados estatísticos mostram que os meninos, e os meninos também são vítimas de exploração sexual, vítimas de abuso sexual, os meninos, eles têm a faixa de pico, a faixa etária de acontecimento com eles, na faixa dos 10 anos de idade. Nesta faixa, o menino começa a desenvolver o seu corpo de criança para um pré-adolescente, começa a desenvolver a parte do corpo, e é onde os pedófilos, onde os exploradores sexuais costumam observar e gostam muito, infelizmente a palavra é essa, eles gostam de atacar os meninos nessa faixa etária. Já as meninas, elas
são um alvo mais em potencial. A grande estatística mostra que na faixa dos 13 anos de idade, elas são já o alvo preferido desses atacadores violentos sexuais. Por quê? Aos 13 anos de idade, a menina já está com o seu corpo praticamente formada. Ela já é mulher, ela já tem mamas desenvolvidas, ela já menstrua com regularidade e ela já está no período reprodutivo. E aí vem um grande problema. Muitas vezes, quando essas meninas de 13 anos, ou por volta dos 13 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, são vítimas de ataque sexual, e quando há uma conjunção carnal propriamente dita, a relação sexual, que é o estupro, até porque antes de 14 anos, tudo que acontece é violento, ela não tem a capacidade de consentimento, então tudo que acontece é grave nessa faixa. E infelizmente, quando acontece, muitas meninas não contam o que aconteceu. E o que desdobra desse acontecimento trágico, que muitas vezes vem a gravidez. Quando não vem a gravidez na adolescência, vem infecções sexualmente transmissíveis ou até outras formas mais graves de acontecimentos, né, que quando se descobre, a menina já está em um estágio avançado aí de alguns meses de gravidez. E aí nós temos que encarar a realidade. Como que vamos resolver essa situação? Eu particularmente tenho uma opinião contra o aborto, eu sou totalmente contra o aborto, né? Independente do que aconteça, a lei permite que as mulheres vítimas de estupro possam, se desejar, assim desejar, submeter-se a um aborto, mas eu sou contra. É uma vida que está ali sendo gerada e se infelizmente esta mãe não desejar esta criança, que é um enviado para alguma coisa em nossa vida, né? Que ela se coloque em adoção, por exemplo, que nós temos muitos casais aí na fila de adoção para receber de braços abertos todas as crianças, sejam elas negras, doentes, enfim. A sociedade está recebendo de braços abertos. Então, importante que os pais responsáveis precisem deixar claro para que a criança e adolescente que esta conversa ela tem que ser de maneira a solucionar qualquer dúvida relacionada à sexualidade nesta fase. Nós temos que falar isso, inclusive, sem medo de julgamento ou qualquer tipo de repressão. Porque se você é um pai, se você é uma mãe julgadora, se você é aquele que não admite, não permite algumas coisas, que você não dá ouvidos, se você trata o seu filho de tal maneira que ele tem medo de você, eu falo para você agora, pai e mãe, o filho não pode ter medo de você. Se o teu filho, tua filha, tem medo de você, como que você deseja que ela construa uma relação de confiança de tal maneira que você possa dialogar, instruir, ela absorver esses conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, seja como também criança, adolescente, jovem, mulher, mãe, casada ou não, como que ela vai entender que você tem a capacidade de ajudá-la se você não dá ouvidos a ela? Então é importante que essas informações e orientações corretas sobre o desenvolvimento da sexualidade sejam transmitidas de maneira saudável, segura e protegida. Tudo para evitar o quê? Tudo para prevenir os abusos, a exploração sexual, tudo que venha danificar o desenvolvimento saudável, físico e psicológico das nossas crianças e adolescentes. Para encerrar, deixo claro que alguns crimes são passíveis de prisão, como eu disse. Eu vou elencar poucos aqui, só para que os nossos ouvintes saibam que, por exemplo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar com ele uma conjunção carnal, uma relação sexual, é o estupro. Pode levar agora a uma pena de 6 a 10 anos, tá? Só que dependendo da idade da pessoa, por exemplo, se ela tem menos de 14 anos, se ela tem maior de 14 e menos de 18,
e causa alguma lesão nela, de 8 a 12 anos. Você imagina que um ato impensado de uma pessoa descompensada psicologicamente possa acabar com a vida da sua família atacando o seu filho. Por isso é muito importante que este é o mais grave dos crimes sexuais, é quando alguém ataca violentamente um ente familiar querido. Nós temos outros crimes um pouco mais leves, mas que deixam sequelas indeléveis, porque nós sabemos, o estudo diz isso, inclusive, para encerrar de uma vez, que uma vítima de violência sexual, ela dificilmente será curada. Ela deverá ser submetida a um tratamento psicológico e medicamentoso intenso por muito tempo, porque de períodos em períodos, de tempo em tempo, aquele ato, aquele problema, aquele trauma guardado no psicológico é reavivado. E aí é normalmente um outro período de luto, um outro período de dor. Essas foram as principais informações relacionadas ao assédio e à exploração sexual para os ouvintes da SBR. E eu peço a vocês novamente que me sigam nas redes sociais. Eu sou o delegado de polícia, Richard Serrano, no Instagram, TikTok, Facebook e também no YouTube. É só procurar no @delegado Richard Serrano. Muito obrigado pela oportunidade e até o próximo nosso encontro.